hora de viajar, vamos andar pelos 5 continentes por aqui na Rádio Observadores e vamos, no fundo, analisar a geopolítica internacional. Eu sou João Costa e Silva, comigo, como sempre, tenho o André Maia. Olá, olá. Olá, André. E hoje também, a partir de agora, o José Rafael Lopes, que se junta aqui à equipa das manhãs 360 de fim de semana. Alô. Olá, José. Quem não muda, no fundo, é o historiador Bruno Cardoso Reis, que se junta sempre a nós a partir dos Estados Unidos. Olá, Bruno, como é que estás? Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Como é que foi o Natal por aí? Boas festas. Correu bem, foi bom. Fomos a Nova Iorque, portanto aí deu para ver alguma neve. Era isso que eu ia perguntar, com neve ou nem por isso? Aqui em DC, na capital americana, não nevou. Enfim, houve uns rumores que terá nevado qualquer coisinha no 24. Mas nada que se visse muito, mas está devidamente frio e há ringues para patinar no gelo e assim, várias coisas desse jeito. E pronto, vimos também a árvore de Natal que está junto à Casa Branca, enfim, fizemos assim uns eventos de Natal. E agora já preparar o ano novo. E agora preparar o ano novo, exatamente. E Bruno, vamos começar a nossa viagem e vamos começar precisamente a falar sobre o Natal, mas em contexto de guerra. Na Ucrânia houve ataques a Kiev no próprio dia de Natal, ataques que atingiram a rede elétrica e obrigaram muitos ucranianos a passarem a manhã de dia 25 refugiados no metro. É um Natal muito diferente da nossa e também da tua realidade, Bruno. Sim, infelizmente Natal em guerra não é algo que seja propriamente inédito, não é? Temos dezenas de conflitos no mundo e em muitos desses conflitos, de facto, as pessoas celebram, enfim, comemoram e evocam o Natal da forma possível. Enfim, temos exemplos históricos também, obviamente, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial há aquele famoso episódio que tem alguma base histórica de uma espécie de trégua improvisada entre os combatentes que terão até convivido assim, em certas zonas da frente, etc., mas realmente, e há muitas vezes de facto apelos para uma espécie de trégua de Natal, não é? O problema aqui é que no caso da Ucrânia e da Rússia, o próprio Natal, digamos, é aqui um elemento desta guerra identitária entre os dois países. A Ucrânia tem uma população maioritariamente ortodoxa, embora uma parte importante dessa população, os chamados uniatas, sejam mais corretamente católicos ortodoxos, ou seja, são ortodoxos no rito, mas aceitam a autoridade do Papa, portanto, no fundo é uma igreja em comunhão, como se diz na linguagem, digamos, da história do cristianismo, em comunhão com Roma, embora em termos, digamos, lá está, tradições de ritual, liturgia, etc., sejam uma igreja ortodoxa, mas mesmo a igreja ortodoxa, digamos assim, ucraniana, adotou, e entretanto se independentizou também de Moscovo, a parte do país, adotou o 25 de dezembro como a sua data do Natal. Ora, na tradição ortodoxa, eles seguem o calendário juliano, ou seja, no fundo, o calendário romano, antes da reforma gregoriana, que é feita por um Papa, mas com base em bons dados astronómicos, e, portanto, que permite, no fundo, corrigir um desvio, digamos, no calendário que ia levar a que as estações, a certa altura, deixassem de fazer ainda, ou fizessem ainda menos sentido do que já fazem, não é? Com as mudanças climáticas, mas, portanto, o Natal ortodoxo é só a 6 ou 7 de janeiro, e, portanto, no fundo, a Rússia não tinha aqui também especiais incentivos para respeitar uma trégua de Natal numa data que eles não reconhecem como sendo o Natal, e pelo contrário, o que fez foi, no fundo, punir a Ucrânia pelo atrevimento de querer afirmar a sua independência, enfim, na política externa, mas também, se quisermos, na política natalícia, e, portanto, lançou um dos 10 ataques massivos contra alvos civis e contra infraestruturas críticas que realizou ao longo deste ano. Basicamente, a única coisa que parece limitar a Rússia, nomeadamente nessa tática dos ataques aéreos, visando punir a população ucraniana, tentando quebrar a sua vontade de resistir, demonstrar o poder russo, é realmente a disponibilidade em termos de arsenal. Aí há alguns analistas em Portugal, não sei se lhes chama analistas, mas enfim, que têm sempre, acham sempre que tudo o que a Rússia faz é genial e que, enfim, esta campanha tem estado a correr magnificamente para a Rússia sempre, que Kiev vai cair no dia seguinte, e também expressam sempre dúvidas a qualquer ideia de que possa haver limitações no arsenal russo. Pelo visto é o único arsenal sem limites, não é? Sem limitações, mas na verdade o presidente Putin nos últimos dias realmente reconheceu, e não tem razão para aí estar, digamos, a mentir ou a desinformar, reconheceu que realmente havia limitações neste arsenal, por exemplo, mísseis mais
mais avançados. Portanto, essa parece ser a única limitação realmente às ações militares da Rússia. Bruno, e vamos olhar ainda para o Médio Oriente. Na Síria houve confrontos entre militantes pró-Assad e também rebeldes. Fizeram pelo menos 17 mortos. Pergunto se ainda podemos dizer que a situação por lá está resolvida e se também faria sentido dividir o país. Bem, temos já falado aqui várias vezes destes pontos. É verdade, realmente, que, como nós referimos aqui na semana passada, por exemplo, não existia um Estado independente da Síria até 1945. Até ao fim do mandato francês, até ao fim da Segunda Guerra Mundial. Também é verdade que a Síria não é etnicamente homogénea. Já falámos aqui várias vezes disso. O grupo maioritário são árabes sunitas, mas há muitos árabes que não são sunitas, que são drusos, ou que são alauítas, ou que são, enfim, outros grupos religiosos, são também cristãos. Há arménios, há circassianos, há até assírios, digamos, herdeiros em termos da sua identidade, esse velho império que dá, aliás, o nome ao país, digamos, nas línguas ocidentais, portanto, eu percebo, e há sobretudo os alauítas também, que eram no fundo uma espécie de seita esotérica no seio do Islão, que era o grupo ligado a que pertencia à própria família Assad e que conseguiu aí grande poder durante o regime dos Assad. E portanto eu percebo esta ideia que aparece sempre que há situações deste tipo, de que a solução para isso era, no fundo isto é uma criação artificial, e portanto a solução era dividir o país. Ora, a verdade é que só havia 50 países nas Nações Unidas em 1945, agora são 193. A maior parte dos países estão na situação da Síria, não é? Também não eram independentes em 1945. A maior parte dos países não são etnicamente homogéneos. Portugal é um caso absolutamente excepcional. Mesmo na Europa, há muitos outros exemplos, a começar logo pela vizinha Espanha. E aquilo que nós vemos também, historicamente, é que muitas vezes, quando se faz estas partições, estas divisões de países que não são etnicamente homogéneos, aquilo que vem a seguir não é a paz. Vimos isso, por exemplo, logo em 1947 no Império Britânico da Índia, que deu origem a vários países, o Paquistão, o Bangladesh, a Birmânia, o Ceilão, etc. Mas, sobretudo no caso do Paquistão e da Índia, por exemplo, logo em 47, isso deu uma vaga brutal de violência e, desde aí, uma série de guerras entre o Paquistão e a Índia, uma disputa territorial sobre quem é que fica com Caxemira, que se mantém até hoje. O Sudão, por exemplo, separou-se do Sudão do Sul, isso não impede uma guerra civil terrível no que resta do Sudão e também no próprio Sudão do Sul. Portanto, eu diria que é preciso ter cuidado com estas soluções simplistas. Agora, o que parece evidente é que não está tudo resolvido, que é possível, no fundo, como muitas vezes tem acontecido também no passado, utilizar estas divisões para, no fundo, mobilizar grupos armados para contestar o poder que está estabelecido e, portanto, isso muitas vezes leva a episódios de violência e, portanto, no caso da Síria, temos de realmente ser prudentes a chegar a conclusões simples do género, a questão agora está resolvida. Sobre se este grupo realmente é leal a Assad ou não tenho a certeza. É essa a acusação que é feita pelo regime de Damasco, e isso é-lhe útil, digamos, para deslegitimar este grupo, porque Assad não é propriamente muito popular na Síria. Eu admito que seja mais um grupo armado, digamos, desta população alauíta, que eventualmente se sente ameaçada digamos, pelo novo poder. Vieram ao público imagens de um ataque a um santuário alauíta em Alepo, o que quebrou aqui um padrão que tínhamos estado a assinalar de grande cuidado por parte deste grupo para não aparecer como uma ameaça para estes diferentes grupos étnicos. Vamos ver se o novo poder em Damasco continua a ter esse poder e o que é que acontece, digamos, a estes grupos minoritários. Se eles se sentirem ameaçados, é bem provável que voltemos a ter um reacender da guerra civil, enfim, com a emergência de novos grupos. Acho que o regresso dos Assad, isso parece bastante afastado. Bruno, ainda no Médio Oriente, falamos agora de um ataque de Israel que podia ter corrido bastante mal em termos diplomáticos. Os israelitas atacaram Sanaa, no Iémen, onde também estava o diretor da Organização Mundial da Saúde. Bruno, a presença de pessoas com este estatuto não é comunicado aos países em guerra? Houve aqui algum tipo de falha de comunicação? Bem, essa é a questão que ainda temos de esclarecer. Mas eu diria que isto, por um lado, corresponde, é bastante revelador da atitude de Israel, ou seja, da atitude de Israel em relação aos Houthis e outros grupos armados ligados ao Irão. Basicamente, a atitude de Israel é
Eles atacam Israel, são uma ameaça, são um instrumento para ações de ataque a Israel. Os Houthis fizeram 5 ataques em direção a Israel no último mês, de acordo com os próprios Houthis. Basicamente são, aliás, o único grupo armado, ligado, aliado, armado, enfim, parte deste chamado eixo da resistência do Irão, que ainda não foi alvo de ataques massivos, como foi o caso do Hamas, obviamente, e do Hezbollah, ou do regime sírio. Portanto, realmente este eixo iraniano está bastante enfraquecido. Os Houthis são o grande instrumento que ainda restam. Isto parece ser um sinal de que Israel está ciente disso e que vai lidar com o problema da mesma forma que lidou com os outros, ou seja, com uma resposta militar massiva e, ligando isso à questão da presença do diretor da Organização Mundial de Saúde, bem, sem ligar muito à comunidade internacional, sem ligar muito às aparências, à forma como isto é visto fora de Israel ou fora do Médio Oriente. A ideia aqui é que, no fundo, estes grupos só percebem a linguagem da força, que a comunidade internacional, que as organizações multilaterais, como nomeadamente o Sistema das Nações Unidas, não percebem isso, não querem perceber isso, e em muitos casos são hostis a Israel, e portanto Israel optou por ignorar completamente essas organizações. Neste caso, digamos, não sei se isso levou a que não houvesse sequer aqui nenhuma comunicação, ou simplesmente Israel optou por ignorar esse facto, e portanto decidiu fazer o ataque independentemente da presença desse alto responsável internacional. Eu diria que o grande risco aqui para Israel, enfim, é, no fundo, comprometer cada vez mais a sua imagem nos países ocidentais, onde estas questões ainda têm alguma importância. É verdade que em muitos países do mundo não têm, e que ignoram completamente as regras quando lhes convém, nomeadamente países no Médio Oriente, mas entre os países, entre as democracias ocidentais, isso ainda tem algum peso. Até num país como os Estados Unidos, há muitos americanos que dão importância a esses aspectos, inclusive muitos judeus americanos, e, portanto, claramente isso para Israel aparentemente não é, no entanto, uma questão muito importante. E também o segundo risco é que, no fundo, Israel continua a acumular vitórias militares, como faz há muitas décadas, sem nunca conseguir depois uma solução política durável que aumenta a segurança das pessoas no Médio Oriente, inclusive dos próprios palestinianos, mas também dos próprios israelitas. Muito bem. E Bruno, deixamos o Médio Oriente para viajar agora até aos Estados Unidos da América, onde Donald Trump deixou pedidos ao Pai Natal no sapatinho, quer a Groenlândia e o Canal do Panamá. E Bruno, eu quero-te perguntar o que é que isto nos diz sobre a futura política externa de Donald Trump. O que é que nós realmente podemos esperar do novo presidente americano? Bem, isto parece quase que delirante, quer dizer, um presidente que é evidente que Trump tem toda a legitimidade como presidente para decidir a política externa americana. Mas já a semana passada falámos também da questão do Canadá, se bem te lembras. Exatamente, portanto, que é aliás um exemplo que vem aqui muito a propósito, ou seja, Trump é eleito fazendo uma campanha a dizer nós não queremos mais conflitos, não queremos mais guerras, isso é um desperdício de recursos americanos. E depois a seguir ainda não tomou posse e já está a comprar conflitos com países tão ameaçadores para os interesses americanos, como o Canadá, o México, também podemos acrescentar esta lista, sim, ou agora a Dinamarca, que é responsável, digamos, a Groenlândia é uma ilha gigantesca, mas é uma região autónoma da Dinamarca, um pouco como os nossos Açores e Madeira, embora numa escala muito diferente, ou com o próprio Panamá, onde o presidente Molim, por exemplo, é um presidente de direita que se comprometeu a fechar a fronteira sul à imigração clandestina. O Canadá, obviamente, faz a ligação entre a América do Sul e o resto das Américas, e, portanto, é uma rota migratória importante, e, portanto, compra conflitos com esses países, quando, enfim, pode haver aqui, obviamente, e há razões para os Estados Unidos se interessarem pela Groenlândia. A Groenlândia é uma ilha gigante, tem mais de 2 milhões de quilómetros quadrados, praticamente despovoada, à volta de 50 ou 60 mil habitantes, mas tem enormes recursos minerais, inclusive estas terras raras que se estão a tornar cada vez mais importantes e que a China controla em grande parte a produção e a refinação. É também muito importante em termos geoestratégicos para o controle do Ártico e destas novas rotas que estão a abrir-se um pouco mais com o degelo, com as alterações climáticas, mas os Estados Unidos já têm uma base na Groenlândia. Obviamente a Dinamarca é um país aliado, é membro da NATO e, portanto, seria perfeitamente possível negociar com a Dinamarca um reforço da presença militar, enfim, da cooperação militar dos Estados Unidos. No caso do Panamá, é verdade que o Canal do Panamá foi construído pelos norte-americanos entre 1904 e 1914. É verdade que produziu, que isso levou a dezenas de milhares de mortes, provavelmente entre os trabalhadores,
mas a maior parte dos trabalhadores que Trump refere não eram trabalhadores americanos, eram, digamos, sem esse argumento, então quem devia ser dono do canal do Panamá eram as ilhas ali das Caraíbas, porque a maior parte deles eram afro-americanos, mas não no sentido dos Estados Unidos, mas das ilhas das Caraíbas, dos Barbados, da Jamaica, etc. E, portanto, além disso, realmente os Estados Unidos optaram por devolver o canal ao Panamá num tratado assinado em 1977 entre o Presidente Carter e o Presidente Torrijos para controlar o nacionalismo panamenho, que era cada vez mais hostil aos norte-americanos, mas mantiveram direitos importantes, inclusive têm a possibilidade de passar navios de guerra sem isso ser impedido pelo Panamá. Isso é muito importante para a geoestratégia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm grandes frotas no Atlântico e no Pacífico, é muito importante poderem rapidamente passarem de um lado para o outro, e inclusive têm o direito de defender, ou seja, de usar a força, no caso de haver alguma ameaça real, credível ao canal do Panamá por outra potência, obviamente em cooperação com o Panamá. Portanto, mais uma vez, se houvesse uma real ameaça da China tomar conta do canal do Panamá, isso seria resolvido por essa via. Aparentemente, aquilo que Trump, enfim, está chateado com é o aumento do preço, digamos, do trânsito dos navios pelo canal do Panamá. Agora, isso tem a ver simplesmente com haver demasiados navios e haver falta de água. O canal do Panamá funciona com um sistema de elevadores hidráulicos, portanto, implica usar a água, digamos, a água que não é do mar, para esse sistema, e com secas sucessivas, isso tem se tornado mais difícil e, portanto, tem de se racionar o número de navios que passam, e isso foi feito nomeadamente aumentando o preço, mas isso afeta marginalmente os Estados Unidos. A maior parte desses navios nem sequer são navios americanos. Portanto, mais uma vez, isto não faz nenhum sentido. Agora, é muito revelador sobre um presidente norte-americano que não quer saber dos tratados, do direito internacional, que acha que pode simplesmente, digamos, intimidar, coagir países mais pequenos, potências mais fracas. Eu diria que isto é uma receita para realmente uma política externa bastante conflituosa e um mundo muito mais inseguro, incerto, nomeadamente para as pequenas e médias potências, como é o caso de um país como Portugal. Agora, não me parece que os Estados Unidos vá conseguir grandes resultados com este tipo de postura, mas veremos. A aposta de Trump também muitas vezes parece ser, com este tipo digamos, de anúncios públicos, tentar depois obter concessões da parte destes países. Vamos ver se isso tem aqui algum resultado. Para já não parece ser o caso, nem do lado da Dinamarca, nem do lado do Panamá. Muito bem, Bruno, vamos ter de fechar aqui a nossa primeira parte, mas fica aqui a promessa de que vamos abrir a segunda parte ainda com os Estados Unidos, e para falar sobre o risco de uma crise orçamental por falta de acordo no Congresso. Vamos ainda até à França, Moçambique, mas também num salto até à China. É para ouvir já a seguir, logo depois das notícias. Até já. Segunda parte do Cinco Continentes por aqui na Rádio Observador, com o historiador Bruno Cardoso Reis e José Rafael Lopes. Vamos voltar ainda aqui a uma questão da primeira parte, à questão dos Estados Unidos, que ainda não está completa. Vamos a isso. Sim, até porque houve o risco de uma crise orçamental por falta de acordo no Congresso. Para isso também contribuíram Donald Trump e Elon Musk, que se manifestaram contra o acordo. É um bom ponto de partida para te perguntar, Bruno, afinal, qual é que será o papel de Elon Musk e do Congresso na futura presidência dos Estados Unidos da América? Sim, é uma questão bastante pertinente, porque realmente Musk tem aqui um protagonismo que não tem nada a ver com o papel para o qual foi nomeado, aparentemente. Ele será co-líder, digamos, de um pseudo-departamento, uma espécie de comissão para aumentar a eficiência no governo federal, que aliás é uma questão bastante pertinente e legítima, mas realmente ele tem falado sobre todo o tipo de assuntos, utilizando muito também a sua rede social, não é? E parece ter aqui uma influência, digamos, em múltiplas áreas, que não tem nada a ver realmente, mais uma vez, com o papel para o qual foi nomeado ou com o facto de ter sido um financiador da campanha. Tipicamente as relações, vamos lá ver, sempre os financiadores e os empresários sempre tiveram um protagonismo importante e uma influência importante na política americana, mas geralmente fazem isso com alguma discrição, mais nos bastidores.
De facto, Musk tem aqui um protagonismo público que não tem precedentes na história americana. Enfim, se alguém me der algum outro exemplo, eu posso reconhecer que estou errado, mas de facto não me ocorre, conhecendo bem a história política norte-americana, nenhum exemplo de algo comparável. E portanto aquilo que aconteceu foi, depois de semanas, digamos, de um trabalho muito complicado para chegar a um acordo, a um compromisso entre republicanos e democratas no Congresso, Musk, no dia em que o acordo era suposto ser assinado, lança centenas de tweets a dizer que é um mau acordo. Trump acaba por apoiar, no fundo, Musk e o acordo acaba por ser suspenso. E, portanto, isso abriu a possibilidade, aqui nos Estados Unidos, de os salários dos funcionários públicos deixarem de ser pagos, ou seja, no fundo as pessoas irem em férias forçadas para o período natalício, sem a garantia de quando é que voltariam a receber o seu salário. Felizmente isso acabou por não acontecer, ou seja, os congressistas, no fundo, revoltaram, depois de um susto inicial, de uma reação inicial em que se deixaram travar por Musk, os congressistas republicanos acabaram por voltar atrás e, no fundo, afirmar aqui a sua autonomia, a sua autoridade. Agora, eu acho que isto é realmente algo que é interessante para perceber as dinâmicas da presidência futura. Se isto se multiplicar, acho que vamos ter uma presidência muito mais caótica. Se o Congresso, no fundo, ceder muito a estas pressões, a impressão que vai prevalecer é que, no fundo, vamos ter, como Musk gosta de dizer, um burocrata não eleito, que é o caso dele, não é? Porque não foi eleito para nada, com enorme dinheiro, não é? No fundo, a controlar a agenda política, em vez disso ser feito pelos políticos eleitos para o Congresso, pelos congressistas, pelos representantes, pelos senadores. E, portanto, vamos ver, eu diria, o lógico, em termos de lógica política, seria os congressistas aprenderem a lição e passarem a resistir muito mais a este tipo de pressões e afirmarem aqui alguma autoridade, mesmo perante o presidente. É muito esse o espírito, digamos, do sistema político norte-americano. Tem sido isso muito que acontece nestes mais de 200 anos do sistema político americano. Mas realmente teremos de ver se o peso de Musk acaba por ser aqui prevalecente. Bruno, vamos avançar e vamos até França. Viajamos até França, vamos até à crise política, que é bem recente e já tem sido recorrente este tema aqui, sempre com protagonistas diferentes, mas falamos habitualmente das mudanças, muitas mudanças políticas em França. Desta vez François Bayrou foi nomeado primeiro-ministro, apresentou o governo. Mas Bruno, será que é desta que França vai ter um governo estável e vamos ter de deixar também de falar de França aqui nos 5 continentes? Pelo menos sobre este tema. Sim, bem, é um governo de estabilidade neste sentido. Há alguma continuidade com o governo anterior, também nomeado por Macron, por exemplo, nas pastas-chave aqui para os temas que nos interessam, na defesa, no Quai d'Orsay, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mantêm-se os mesmos ministros. Portanto, além dos poderes reservados do presidente da França nestas áreas, essa continuidade mantém-se um pouco. Agora, o problema é a continuidade da instabilidade e da fragilidade do governo, ou seja, François Bayrou até é um centrista pioneiro, portanto uma espécie de Macron avant la lettre, um democrata cristão, digamos, de centro. O seu movimento Modem é um movimento centrista já com várias décadas, mas relativamente pequeno. É alguém com uma grande ligação à França mais rural. Ele é maire de Pau, portanto é presidente da Câmara de uma cidade, digamos, na zona dos Pirineus, numa zona mais rural da França. Portanto, tem aspectos que o aproximam mais da esquerda, as preocupações sociais, outras mais da direita. É um católico praticante, etc. Mas aparentemente tinha boas relações pessoais, portanto não tinha o género de anticorpos que Macron, entretanto, foi gerando. Tinha boas relações pessoais com líderes, quer à esquerda, quer à direita, mas isso não parece ser suficiente. Ou seja, o líder do Partido Socialista, por exemplo, veio dizer que este governo era uma provocação porque não tinha suspenso a reforma das reformas, ou seja, a alteração de idade da reforma. Para os portugueses, enfim, é quase uma coisa escandalosa. Os franceses estão revoltados porque vão passar a reformar-se em vez de ser aos 62 e aos 64 anos. Continua a ser de longe a idade da reforma mais generosa de toda a Europa, mas os franceses acham isto uma coisa revoltante, digamos, uma perda de direitos sociais terrível, e, portanto, os socialistas vieram dizer que isso, enfim, punha em questão o seu apoio ou esta ideia de um pacto de não agressão, de não censura ao novo governo. Da extrema-direita, portanto, da direita de Marine Le Pen, a mesma coisa, também declarações de grande hostilidade.
portanto, aquilo que se perspectiva é realmente um governo, mais uma vez, a prazo. O prazo agora é, sobretudo, 15 de janeiro. A posse, pode haver aí uma apresentação de uma moção de censura pela França insubmissa, aquele movimento de esquerda radical, e depois, sobretudo, o orçamento, em fevereiro, onde, mais uma vez, vamos ver como é que Bayrou faz aqui a quadratura do círculo, ou seja, consegue reduzir um déficit que está completamente descontrolado, uma dívida pública descontrolada, sem chocar com estes setores da esquerda e da direita que parecem não estar preocupados com a estabilidade do regime francês, do governo francês, da França. Isso é péssimo, realmente, como temos dito aqui muitas vezes, porque, sobretudo para o resto da Europa, torna muito complicado chegar a acordos, apresentar uma frente unida forte para lidar com desafios como, por exemplo, a Rússia de Putin ou os Estados Unidos com Trump. E vamos ter de estar muito atentos a essas datas tão importantes que disseste, Bruno. Ainda na Europa, olhamos para a viagem do primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, até Moscovo. Bruno, o primeiro-ministro da Eslováquia chamou-lhe uma visita de trabalho, mas este não será um sinal de que podemos estar a ver uma Europa mais pró-Rússia? Não será esse o sinal? Sim, quer dizer, aqui a razão imediata da visita de trabalho, como foi dito, é fácil de explicar. O que está a ser trabalhado é a questão do gás natural, do petróleo. A Eslováquia, como outros países da Europa Central, são muito dependentes do fornecimento russo, que é mais barato do que o resto do mercado, e, portanto, querem manter isso, independentemente, aparentemente, de questões de direito internacional, de segurança regional, enfim, da estabilidade da ordem europeia. Portanto, não se importam que haja uma invasão de um país mais fraco ali ao lado, desde que o gás continua, digamos, a correr. Agora, é de facto excepcional, no sentido que é um líder da União Europeia que vai a Moscovo, isso não tem acontecido, e do meu ponto de vista explica-se também por outra razão muito simples, que é Donald Trump, ou seja, Fico não arriscaria provavelmente ficar isolado na Europa, se também ficasse isolado dos Estados Unidos, ou seja, se continuasse uma administração pró-Ucrânia nos Estados Unidos. Claramente esta percepção de que Trump é muito mais simpático para com Putin abre margem de manobra para que estes líderes europeus mais putinistas, mas também mais trumpistas, no fundo, tenham aqui este género de iniciativas. Aliás, não por acaso, Putin terá dito que a Eslováquia se ofereceu para eventualmente ser, digamos, o local para negociações de paz, que é alguém que Trump tem insistido. Portanto, há realmente essa possibilidade, eu diria esse risco, porque me parece que a Rússia é realmente uma grande ameaça à liberdade, à paz na Europa, sobretudo na Europa de Leste, de que, de facto, tenhamos cada vez mais líderes europeus mais pró-Putin, mais pró-russos, ou pelo menos mais indisponíveis para continuar a ajudar a Ucrânia. Aí o grande risco são as eleições, diria eu, de fevereiro na Alemanha, em que a AfD, o movimento de direita radical, Alternative for Deutschland, está praticamente empatado com o SPD no segundo lugar, e temos também um novo partido de extrema-esquerda populista, o Sarah Wagenknecht Alliance, Bündnis, não é? Portanto, uma aliança da Sarah Wagenknecht, que é uma antiga deputada daquele movimento também de extrema-esquerda, que é herdeiro do Partido Comunista da Alemanha Democrática. Esta é uma senhora que elogia a Alemanha Democrática, diz que era um país realmente democrático, não ameaçava ninguém, e também elogia, digamos, a grande cooperação em termos de segurança com a Rússia Soviética, e acha que esse é um bom modelo para o futuro. É verdade que no caso deste partido ele caiu um pouco nas sondagens, mas ainda continua acima dos 5%, que é digamos, o limite que é preciso para ser eleito para o Parlamento Alemão. Ora, obviamente a Alemanha tem aqui outro protagonismo, outra influência que não tem a Eslováquia na política europeia. Bruno, vamos virar atenções até ao continente africano. Como é que está a situação em Moçambique? Isto depois do Conselho Constitucional ter confirmado a eleição de Daniel Chapo como Presidente da República, apesar de toda a contestação que se tem feito sentir nos últimos dias. Bem, continua péssima e longe de pacificada, ou seja, por exemplo, a capital Maputo parece estar completamente paralisada. Enfim, os poucos estabelecimentos que estão abertos têm enormes filas para as pessoas se abastecerem de bens essenciais. Portanto, um enorme número de episódios de violência, por exemplo, na província de Nampula foi basicamente tomada por grupos armados um dos municípios, com o massacre da polícia, o saque de edifícios públicos, etc. Portanto, é realmente uma situação de uma enorme violência, de um enorme caos. Houve, ilustrando isso, também uma fuga massiva de presos, não é? Da prisão.
e, portanto, uma das principais prisões do país, mais de 1000 presos terão escapado. Portanto, temos aqui vários cenários, mas todos eles péssimos. Enfim, um que seria, eventualmente, o mais desejável seria aqui algum cenário de negociação entre a oposição que contesta, que acusa, digamos, a Frelimo de ter realizado uma fraude, e realmente parece muito difícil de acreditar, vendo a situação em Moçambique e até estes protestos massivos, que a Frelimo tenha conseguido 70% dos votos. Mas, portanto, uma solução negociada, mas de facto não se vê isso a acontecer. Também não se vê nenhum protagonismo nem de organizações regionais da África Austral, países vizinhos, que têm todo o interesse em manter a estabilidade em Moçambique. Por exemplo, Moçambique é crucial, os portos moçambicanos, para uma série de países encravados, a Zâmbia, o Zimbábue, o Malawi, mesmo para a África do Sul, para partes da África do Sul é muito importante o porto de Maputo, por exemplo, mas de facto não parece haver aí nenhum protagonismo ativo, digamos, útil. Depois, os outros cenários são, no fundo, o caos, a violência, portanto, um cenário quase de anarquia, de repressão violenta, é outra possibilidade, ou inclusive, enfim, colegas moçambicanos que falam disso, a possibilidade de algum tipo de golpe de Estado por parte dos militares, embora, de facto, também não se veja nenhum sinal disso, não há tradição em Moçambique, as Forças Armadas também estão muito ligadas ao partido no poder, mas, portanto, enfim, todos esses cenários são cenários péssimos, não é? Todos os cenários que parecem mais ou menos realistas são cenários péssimos, o que é terrível realmente para Moçambique, que é um país com quem temos uma relação histórica bastante próxima, em que muitos portugueses, como é o meu caso, também têm bons amigos em Moçambique, ou amigos moçambicanos, e, portanto, é realmente uma situação trágica para um país que, entretanto, tinha recuperado bastante depois de décadas de guerra civil, também em termos económicos, e com um enorme potencial em múltiplas áreas, mas, por exemplo, no turismo. Ora, obviamente, isto para o turismo é péssimo, não é? Esta ideia de que, mesmo quando haja um processo de pacificação, que esperemos que aconteça rapidamente, a imagem de um país com problemas provavelmente vai se manter e, portanto, vai afetar essa tendência, por exemplo, para o crescimento do turismo em Moçambique. E é de facto uma situação da qual não gostaríamos de estar aqui a falar, sem dúvida. E Bruno, ainda em Moçambique, um ciclone atingiu o norte do país, a par da ilha francesa de Mayotte. Pergunto-te porque é que a França tem uma ilha nesta região e qual a importância que esta ilha também tem para o país? Realmente é um paradoxo, é mais uma desgraça, digamos, para Moçambique, sobretudo para a zona mais a norte, onde também há um conflito armado, enfim, como sabemos, envolvendo o movimento jihadista, mas realmente há este lado depois paradoxal, que é, todas as notícias se centram muito numa ilha que foi especialmente atingida, realmente Mayotte, mas que é uma ilha muito próxima de Moçambique, portanto está no canal de Moçambique, mas que pertence à França. Portanto, como é que isso se explica? Bem, basicamente a França, ao contrário de Portugal, fez uma descolonização muito mais estratégica e muito mais diferenciada. E, portanto, uma das coisas que fez foi realizar referendos, por exemplo, mas realizar referendos também que davam a possibilidade a diferentes territórios, digamos, da mesma colónia, de decidirem se queriam ou não continuar a fazer parte da França. E, portanto, o que aconteceu foi o resto do arquipélago das Comores decidiu tornar-se independente, mas esta ilha decidiu manter-se francesa. É dos territórios mais pobres da França, mas é um território bastante mais rico do que, por exemplo, as Ilhas Comores independentes. E, portanto, o que temos, e uma das razões, aliás, do enorme número de vítimas possíveis, é uma imigração ilegal das Comores para Mayotte, ou seja, no fundo, do país independente para a terrível, vamos pôr aqui entre aspas, terrível colónia francesa, mas onde, apesar de tudo, os serviços públicos funcionam, onde há subsídios, digamos, do Estado francês muito significativos e, portanto, temos enormes bairros de lata, de facto, em Mayotte, muito de imigrantes das ilhas vizinhas, e, portanto, é sobretudo isso que explica também esta situação dramática, enfim, com, obviamente, condições de habitabilidade já péssimas, não é? E, portanto, obviamente, quando há uma catástrofe natural, esses bairros de lata, etc., são especialmente atingidos. Houve algumas críticas, apesar de tudo, à capacidade de resposta da França, que teve de projetar meios a partir do continente europeu, mas a verdade é que não só neste referendo em 1974, precisamente um ano importante também na descolonização portuguesa, mas no novo referendo em 2009, porque as Comores sempre contestaram essa opção, de facto a população de Mayotte optou maioritariamente por se manter francesa. Bruno, vamos avançar a toda a velocidade porque temos ainda vários temas para tratar e vamos olhar para a Ásia. Um ataque do Paquistão contra alvos do Afeganistão matou quase 50 pessoas. Bruno, era suposto os talibãs serem os grandes aliados de Islamabad? Sim, era. Os talibãs foram em parte criados, enfim, obviamente havia dinâmicas dentro do próprio Afeganistão
e entre os refugiados afegãos no Paquistão que favoreciam isso, mas foi criado muito com o apoio dos serviços secretos militares paquistaneses. Esse apoio sempre se manteve, mesmo durante o período pós 11 de setembro, em que houve uma presença militar ocidental no Afeganistão, e esse apoio foi crucial para explicar porque é que os talibãs conseguiram resistir ao poderio militar dos Estados Unidos e dos seus aliados. Quando nós temos uma guerra de guerrilha, em que a guerrilha tem apoio do outro lado da fronteira, em que pode, no fundo, escapar para uma retaguarda segura, isso torna praticamente impossível derrotar essa guerrilha. Isso que historicamente nós vemos em múltiplos casos, e foi também aqui o caso. Agora, no fundo, o que acontece, ironicamente, é a repetição disso, mas com os talibãs afegãos a apoiarem os talibãs paquistaneses, que etnicamente são também muitas vezes pashtun, que partilham as suas ideias, digamos, fundamentalistas extremistas, contra o Estado paquistanês. Portanto, não houve aqui propriamente gratidão nesse apoio, e é o Paquistão que está a fazer aquilo que criticou, por exemplo, os países ocidentais por fazerem, ou seja, atacar do outro lado da fronteira estas bases, digamos, de talibãs paquistaneses que realizam ataques no interior do Paquistão. A grande tragédia aqui é sobretudo para a população civil. Eu lembro, por exemplo, estes talibãs paquistaneses foram os senhores que deram um tiro na cabeça à Malala, aquela jovem que queria estudar, não é? E sabemos que os talibãs, quer no Afeganistão, quer no Paquistão, são completamente opostos a qualquer tipo de educação para as jovens meninas. Bruno, estamos a chegar ao final do nosso tempo, mas ainda assim, e no minuto e meio, é o tempo que tenho para te oferecer, para olharmos também para a China. Chegam-nos relatos de que há sinais de tensão entre o presidente da China e os militares, mas será mesmo assim? Bem, algo estranho se passa realmente, ou seja, já tivemos 3 ministros da Defesa em 3 anos e não sabemos se o atual fica ou não fica. Não foi nomeado, por exemplo, à Comissão Militar Central do Partido Comunista, que é quem realmente manda nas Forças Armadas, como tinha sido costume. E agora tivemos, digamos, isto foi destacado por um jornal de referência sobre a Ásia, o Nikkei, que diz que realmente no site oficial das Forças Armadas, do Comando Central, que é o comando responsável nomeadamente pela zona de Pequim, apareceu uma referência a uma reunião, digamos, de oficiais das Forças Armadas, desse comando, para refletirem sobre o princípio da liderança coletiva e, portanto, no fundo, contrariando toda a tendência que tem tido lugar desde que Xi Jinping assumiu o poder em 2012 para a centralização de poder em Xi Jinping, para a oculta personalidade de Xi Jinping. Nessa discussão não houve qualquer referência ao pensamento de Xi Jinping, que é suposto ser agora central, mas sim citações ao grande líder reformista Deng Xiaoping, que contestou precisamente o culto da personalidade de Mao. E, portanto, isto é interpretado, enfim, na China, como sabemos, a informação não circula propriamente livremente, sobretudo em relação à política ou aos militares, mas isto realmente foi interpretado como podendo ser um sinal de que há aqui alguma contestação entre os militares a este estilo, digamos, de liderança muito personalizada por parte de Xi Jinping. Veremos se é realmente assim. A verdade é que as Forças Armadas têm recebido muitos recursos e também não há propriamente líderes militares que se destaquem, mas realmente é um sinal interessante de tensões possíveis entre a liderança política e militar na China. Uhum. Bruno, temos ainda tempo para uma recomendação. Qual é que é para acabarmos bem o ano? Bem, eu acho que quem ouve podcasts provavelmente gosta de podcasts, quem ouve este podcast provavelmente gosta de outros podcasts. Eu recomendava do Observador um que eu gostei especialmente este ano, que é Matar o Papa, sobre a tentativa de assassinato em 1981 do Papa João Paulo II em Fátima, e que tem, enfim, ramificações religiosas, tensões dentro da Igreja Católica, mas também políticas ligadas à Guerra Fria, etc. E depois, na BBC Sounds, que é no fundo que agrupa os podcasts da BBC, Shock and War, Iraq 20 Years On, no fundo é uma história da invasão do Iraque há mais ou menos 20 anos atrás, enfim, o podcast saiu em 2023, mas portanto é também muito interessante, com muitos testemunhos, inclusive dos protagonistas, Tony Blair, etc., americanos, e portanto é também uma boa forma de recordarmos que nem sempre as ações dos Estados Unidos no Médio Oriente deram grandes resultados e que nem sempre atacar um país mais fraco também resulta naquilo que se espera, não é, por parte de uma grande potência. Mas preferem matar o Papa e os 5 continentes também. Sim, claro. Exatamente. Bruno Cardoso Reis, ficamos por aqui nesta nossa viagem Boa semanal no 5 Igualmente. continentes. Já sabe que se tiver alguma pergunta é só enviar para o e-mail ouvinte@observador.pt. Bruno, bom ano. Bom ano. Vemo-nos em Foi um 2026. gosto, Bruno. Boas Até para o entradas, ano. Bruno. Um abraço. Até breve. Até para o ano. Obrigado.